intransigentes, vitolados. 5 minutos, ele mesmo me disse: pastor, eu lhe disse 5 minutos e já estou indo, não vou incomodá-lo. A partir daquele dia eu comecei a ouvir suas pregações na internet. E quero lhe pedir perdão, porque muitas vezes na missa eu tenho pregado alguns dos seus sermões. Mas, pastor, meu interesse foi tão grande que eu consegui um livro seu, o terceiro milênio. E eu li todo o livro, eu tenho sublinhado. E ele se emocionou a essas alturas. Seus olhos brilhavam. Me disse: pastor, eu sou um ser humano em conflito. Eu tenho um conflito tremendo em meu coração, porque eu não posso contradizer a palavra de Deus. Uma dessas verdades é o sábado. Eu não tenho como ler a Bíblia e não chegar à conclusão de que o sábado é o dia do Senhor. Pastor, eu quero que ore por mim, por favor, ore por mim. Você podia me dar seu telefone, seu e-mail? Vamos seguir conversando isto. Ele disse: não, pastor, muito obrigado. Eu só quero que ore por mim, porque em algum momento eu vou ter que tomar uma posição. Mas não quero que pressão humana. Ore por mim. Aí está um exemplo. É isso que Paulo disse. Aquele que acredita uma coisa, eu não discuto. Eu tento procurar os pontos em comum e entro. Uma vez que o Evangelho, o Espírito tocou o coração e ele foi conquistado para Cristo, aqui eu vou continuar apresentando todas as outras verdades. Esses acreditam de outra maneira, eu entro. Para que confrontar? Para o débil, eu me faço débil. Mas nós, às vezes, nesse afã de que somos a igreja verdadeira, e querido, isso é verdade. Quanto mais estudo a palavra de Deus, mais convencido fico de que Deus, neste mundo, nesta hora, só tem um remanente, mas que tem filhos maravilhosos em todas as igrejas, em todas as filosofias, e até entre aqueles que não têm filosofia nenhuma. E na colheita final todos eles virão ao único remanente que Deus tem. Cuidado com entrar nessa ideia de que todos, não é todos. A palavra de Deus não diz isso. E com a idade que tenho, e quanto mais estudo a palavra de Deus, mais convencido de que Deus tem um só remanente. Mas a missão desse remanente, às vezes, não está sendo cumprida pelo radicalismo de alguns membros do remanente. Porque não tem a capacidade de ser fraco ao fraco, judeu ao judeu, grego ao grego, para entrar, não para entrar e diluir-se aí, mas para entrar e trazê-los para Cristo, conquistá-los para Cristo. O problema, sabe, conosco, é que nós às vezes somos de extremos, sabe? Se não vamos a um extremo, aí vamos para outro extremo. E sabe qual é um dos extremos? É como uma reação para isto aqui. E dizem assim: temos sido radicais, falando do sábado, falando contra a Virgem Maria, assim nunca vamos conquistar algumas pessoas. Então, para conquistar a mente secular, vamos formar um grupo que não se chama igreja, que se chama clube, ou o que vocês quiserem, porque as pessoas não vão para a igreja. Então vamos dar outro nome a isto aqui. Agora me diz uma coisa: neste mundo, você acha que alguém, quando entra no governo, sabe que aí é a igreja? Chame-se como chame-se, mude o nome que você quiser, não sabe que está indo a uma igreja.
E então, tentando não falar nunca de doutrina, para trazer as pessoas. Quantas pessoas trouxe para Cristo? E fico aqui só louvando e cantando. E qual é a missão? Em 4 versos. 6 vezes para ganhar pessoas para Cristo, para trazer pessoas para Cristo, para batizar mais. Onde está essa missão? Eu sou o primeiro em acreditar que você tem que se adaptar, mas com uma missão: trazer, não acomodar-se aqui. Toda iniciativa é boa, querido. Não tenha medo. Algumas coisas, às vezes eu tenho medo de contar. Por exemplo, eu trabalhei na selva, na entrada da selva peruana, num território onde trabalhou um pastor americano chamado Fernando Stahl. A esposa dele era enfermeira, e hoje temos lá um hospital chamado Hospital Stahl. Ele foi um homem extraordinário. Quando ele chegou, era impossível penetrar com o evangelho naquele território. Primeiro, pelos colonos maus, abusivos, que viviam armados, matando a todo aquele que quisesse entrar. Em segundo lugar, pelos nativos, que não queriam nenhum estranho. Como conquistar o coração desses nativos? Agora, há uma coisa em comum, filho, irmãos, em todas as culturas, e a comida. Quando você vai a um país estranho, a uma cultura que você nunca esteve lá, coma a comida deles. Não se atreva a rejeitar a comida deles. Por quê? Porque toda cultura, uma das coisas que identifica ao povo, uma das coisas, é a comida. E quando você chega a um povo e come a comida deles, está dizendo: eu sou de aqui, este é meu lugar. E quando o pastor Stahl chegou àquele lugar, não havia receptividade nenhuma. Os nativos olhavam para ele assim, com olhos ladinos, cabelo desgrenhado caindo, e entre esse cabelo os olhos, tratando de matá-lo, tratando de atacá-lo. E seguramente que o cacique pensou: como tem uma maneira de provar se este grego é sincero. Foram lá, caçaram um javali, um porco do mato. Trouxeram e assaram o javali. Quando o javali estava pronto, pegaram um pedaço e deram para o pastor Stahl. O que faria você? O que faria você? Não. Levítico 11. Ele comeu. E o povo fez o que vocês quiseram, começaram a festejar, a levantar as mãos, a dançar. Porque no fato de comer ele estava dizendo: eu sou daqui, eu sou de vocês. Abriram o coração. Começou ele a ensinar primeiro o amor de Cristo, depois começou a ensinar as leis da alimentação, e chegou um momento em que ele ensinou pela palavra de Deus que não podia comer porco. E o cacique levantou a mão e disse: não, espera um pouco aí. E como você comeu a primeira vez? Aquilo que pedimos era porco, era o javali. E ele olhou para ele e disse: me diga uma coisa, se eu não tivesse comido, vocês teriam me recebido? Vocês teriam me aceitado? Teriam aceitado Jesus? Teriam aceitado essa mensagem que traz tanta paz ao coração? Não. Me faço fraco
para trazer ao fraco. Não me faço fraco para eu ficar fraco. Me faço judeu para trazer um judeu, não para virar judeu. Me junto com o mundo para trazer as pessoas do mundo, não para me perder no mundo. Paulo era claro. Parece que Paulo está falando para nossos dias. Perca-se na rua. Alguns me dizem assim: pastor, como faz um sermão? Um dos passos na elaboração do sermão: pegue o ônibus em Itaquaquecetuba às 4 da manhã e viaje para o centro de São Paulo. Todo pendurado, todo mundo empurrando. Pegue. Aí você vai entender quem é o membro da tua igreja, quem é o público que vai às tuas campanhas evangelísticas. Fala a língua. Apresenta as tuas ilustrações tiradas desse ônibus. Vai lá no Brás às 6 da tarde, quando todo mundo está entrando no trem. Entra você no trem. Todo mundo para o cotonete. Entra você. E se alguém te encontra, o que está fazendo? Estou preparando o meu sermão. Como? Porque eu vou pregar para eles amanhã à noite na pregação evangelística. Eu tenho que saber como se sente essa pessoa. O que significa o evangelho para essa pessoa? Me faço fraco para pregar ao fraco. Me faço testemunha de Jeová para trazer ele para Cristo. Mas como é que me faço? Não discuta. Para que eu vou entrar discutindo? O evangelho não foi para dizer eu ganhei, eu venci. É para conquistar o coração das pessoas. Seja existencialista, seja modernista, seja o que for, para trazer as pessoas para Cristo. Em 4 versículos, em 5 versículos, 6 vezes trazer as pessoas para Cristo, trazer as pessoas para Cristo. Conta uma história que um missionário chegou na África e sabia que não havia estrada, não havia carretera, não havia caminho. Então ele se preparou, e entre as coisas que fez para se preparar, comprou um par de botas coturnos, né, para caminhar no meio do mato. E quando chegou lá, pois foi na tribo onde havia uma pequena igreja e caminhava com eles. Todos saíam caminhar, todos descalços, ninguém usava sapato, e ele com os coturnos aí. E ele sentia que as pessoas ouviam, mas ouviam com receio, como que se distanciavam, como que queriam acercar-se, mas não se acercavam. E ele pensava: mas o que acontece? Será que eles não gostam de mim? Será por causa da minha pele? Será por causa do meu cabelo? E então sentiu em seu coração: tira as botas. Não vê que todo mundo anda descalço? Ande você também descalço. No dia seguinte apareceu descalço e começou a andar entre eles descalço, e todo mundo começou a se aproximar dele. Para que se tornou descalço? Para dizer andar descalço é a melhor maneira de viver? Não. Para ensinar a eles que é melhor proteger o pé. Muitas vezes temos que nos despojar de nosso radicalismo, de nosso conceito de que sou a verdadeira igreja, despojar daquela ideia de que a mensagem do terceiro anjo, e não tenha vergonha de denunciar a Babilônia, e não tenha receio de denunciar as filhas de Babilônia. Deixe isso por enquanto. Levante a Cristo
Jesus diz: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. Levante a Cristo. No início de seu sermão, no meio do seu sermão, no final do seu sermão, levante a Cristo. Pregue o tema que você quiser, Cristo. O início, o meio e o fim. Pregue mordomia, pregue estilo de vida, pregue a lei de Deus, pregue profecia, pregue Apocalipse, o que você quiser. Jesus, início, meio e fim. E as pessoas serão levadas a Jesus. Pregue para pastores. Não trate de se perder em conceitos teóricos. Não é porque temos um grupo de pastores que agora vou entrar no grego, no hebreu. Pregue a Cristo, levante a Cristo. Cristo conquista. Nicodemos, um doutor da lei, se apresentou diante de Cristo. Venho esta noite para falar contigo de mestre para mestre. Jesus olhou para ele com amor. E quando Cristo olha para você com amor, Ele não precisa falar uma palavra para você entender que precisa dele. Os argumentos de Nicodemos acabaram, porque o amor conquista, porque o amor atrai. Levante a Cristo. Tem uma citação da serva de Deus que eu quero ler para vocês esta manhã. Onde está a citação? Aí está, veja. Cristo, o comandante dos céus, despiu-se de seu manto real, da sua coroa real, e desceu passo a passo até a mais profunda humilhação, até ao ponto de suportar a morte na cruz para salvar o homem. Para salvar o homem. Para salvar o homem. Amém. Esse é o centro de nossa missão, salvar. E para isso Jesus deixou sua coroa real, deixou suas vestimentas maravilhosas, deixou tudo, desceu a este inferno, a esta miséria de terra, a esta terra poluída pelo pecado, deteriorada pelas filosofias, pelas culturas existencialistas, desceu às profundezas desta terra, se tornou servo, o rei servo, não somente servo, foi condenado à morte, não a qualquer morte, a morte de cruz, a morte mais humilhante. E tudo para quê? Para salvar. Se tem que renunciar a direitos, renuncie para salvar. Se tem que renunciar a alguma tradição, renuncie para salvar. Se tem que renunciar a algum pensamento que acompanhou a vida toda e escravizou a vida toda, renuncie para salvar. Porque Deus nos colocou neste mundo como igreja, não para defender uma doutrina, mas para trazer um povo para Deus. Não que a doutrina esteja certa, errada. Não que a doutrina tenha algo de mal. Porque nossa missão é que, uma vez que trazemos a pessoa para Cristo, agora vamos a ensinar para ela o caminho. E o caminho é a doutrina. Não tenha medo de apresentar todo o corpo doutrinado. Uma vez que você conquistou a pessoa para Cristo, uma vez que você trouxe a pessoa para Cristo, e para trazer a Cristo, adapte-se. Não é que você é um acomodado, não. É uma estratégia para trazer as pessoas. Conquiste o coração. Faça que as pessoas primeiro queiram ouvi-lo. Porque se elas não querem ouvir você, a quem você vai trazer para Cristo? E se para isso tem que renunciar a alguma coisa, renuncie. Porque o final é trazer as pessoas para Cristo. Esta é a palavra.
que o Espírito Santo faça no trabalho de cada um o que ser humano nenhum pode fazer: convencer e transformar. Oremos. Amado Pai, obrigado por tua palavra esta manhã. Que o Espírito Santo termine a pregação desta manhã no coração e na vida de cada pessoa que está presente aqui. Que sejamos daqui motivados para usar novos métodos, novas estratégias para conquistar as pessoas para Cristo. Uma vez levadas aos teus pés, então vamos a doutriná-las, vamos a ensiná-las o caminho em que devem andar. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.